Está começando mais um episódio do Agro Ideas e antes de nós iniciarmos o episódio de hoje, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, que a gente está todo dia praticamente está entrando um corte novo, está entrando conteúdo dos episódios que tem aqui, os melhores momentos, né, dos episódios estão sendo disponibilizados lá. Também convidar todos vocês para que curta esse episódio, se você está ouvindo pelo YouTube, se você está ouvindo pelo Spotify, vai lá no Spotify, faça uma avaliação, indique para algum amigo ou para algum colega, que isso com certeza ajuda esse conteúdo chegar em mais pessoas. E o episódio de hoje, eu tenho certeza que vai contribuir com muitas pessoas, porque inclusive é um mercado complexo, é uma área complexa de se entender e muitas pessoas têm dúvida. E eu acredito que quanto mais pessoas entendessem desse mercado, talvez a gente teria escolhas mais sensatas aí no mercado e, obviamente, teria mais acerto e mais rentabilidade, pensando, inclusive, até mesmo no produtor ou quem está ligado diretamente a isso. E para o episódio de hoje, eu tô aqui com o Júlio, que veio de novo dos Estados Unidos para gravar esse episódio, cara, né? tá me custando caro, meu. Não, eu vou começar a te mandar os boletos em dólar, né? Mas é que a tua participação é boa, a gente vai ter que te contratar, eu acho. Eu né? acho que vou começar a cobrar, Eduardo. Eu tô viajando toda vez pra cá. O último foi em Rondonópolis, agora aqui em Curitiba. Mas aqui eu tenho um bom motivo, porque essa semana nasce meu filho. É. Então eu não preciso pagar, porque eu já tava aqui a custo meu. É, tá certo. O Júlio, que é fundador da AgroBravo, né, que faz as viagens técnicas aí pelo mundo, levando produtores, levando pessoas, né, que querem conhecer o agronegócio pelo mundo inteiro. Seja muito bem-vindo. Aí, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na frente desse cara que eu conheci em 2015. Faz 10 anos que a gente se conheceu. Já viajamos para a China e para os Estados Unidos juntos. Então, um cara que quando a gente começou a pensar em falar sobre esse tema, falei, tem dois caras que eu tinha que conversar e os dois a gente vai entrevistar essa semana. Muito bem, porque hoje a gente vai estar recebendo um dos nomes mais respeitados no mercado de grãos no Brasil. Eduardo Vanin é engenheiro agrônomo, administrador, jogador de tênis e analista de mercado na Agrinvest Commodities. E pai de 3. Pai de 3. Dois moleques e uma menina. Tá certo. Coisa bonita. Com foco no complexo da soja e tendências globais que impactam diretamente o agronegócio brasileiro. Ele é conhecido por traduzir dados complexos em análises claras, práticas e provocadoras, sempre com base e fundamentos sólidos e leitura precisa do cenário internacional. Vanin é referência quando o assunto é formação de preço, comportamento do produtor, logística, bases e competitividade brasileira no exterior. Suas análises são acompanhadas por milhares de pessoas diariamente e ele participa ativamente de programas, lives e eventos que movimentam o setor. Hoje vamos, além dos gráficos, vamos entender o que está por trás dos números, dos bastidores da exportação, até os movimentos estratégicos que moldam o futuro do agro brasileiro. Seja muito bem-vindo ao Agro Ideas, Eduardo. Obrigado, Xaná. Olha, sabe de uma coisa? Esse foi o maior currículo que já me deram até hoje. Meu Deus do céu. Só tua mãe lia assim, né? Tem que falar rápido, garotinho. Boa tarde, Júlio. Valeu. Grande companheiro. Estamos aí na estrada do agro, ajudando pessoas, isso que é importante. Sim. Ou a conhecer novas realidades ou fazer uma leitura correta do mercado, que é o meu papel hoje, bem focado no complexo da soja. Boa. Legal. Muito bem. E para a gente dar o pontapé inicial nessa conversa, né, uma das coisas que eu sempre comento é que todo mundo que, principalmente, quanto mais anos atrás a gente ir, pessoas que foram para o agronegócio, muitas vezes é porque tinham uma ligação com o agronegócio de alguma forma. Tu foi lá fazer agronomia, tu tinha alguma ligação, teus pais eram produtores. Qual que era a tua ligação com o agronegócio e o que te chamou a atenção? Em 2003, por ali, eu não era tão careca, tá bom? Não era tão gordinho assim, mas enfim. E aí surgiu a curiosidade. Fui numa palestra da B3. Há 20 quilos atrás. 20 quilos atrás. E muitos janeiros, uma palestra da BMF. Agora é B3, antes era BMF. E aí foi o palestrante falando de contratos futuros, aquela coisa toda. Eu fazendo agronomia, como todo acadêmico de agronomia, vários assuntos ali do campo e etc e tal, mas pouca coisa nós tínhamos ali em termos de assuntos mercado. O que faz o preço da soja, do milho, descer, subir e tudo mais. E aquilo me despertou. Fui conversar naquele mesmo momento, acabou a palestra. Deixa eu falar aí com você. Tal. Me veio um estágio, aí o palestrante, olha, eu não tenho estágio para te dar, eu tenho um cartão aqui de dois cidadãos, um é o Marcos, o outro é o Neto, meus sócios hoje. E aí eu fui lá visitá-los e não tinha um estágio também para me dar, infelizmente. Mas abri uma conta
na B3, na BMF naquela época. E aí eu comecei a especular. Comecei a fazer os negocinhos ali para mim. Nos contratos futuros de milho. Aí eu tinha também uma certa experiência que eu e meu irmão recebíamos algumas sacas de soja todo ano, de arrendamento, e por 2 anos deu muito certo segurar a soja. Vamos segurar e tal. Isso nessa época? Nessa época, 2003, 2004. Mas só um ponto. E tu já partiu do ponto que tu tava na agronomia, já tava se interessando no mercado, mas tu já era produtor? O que vocês faziam? Da onde é que tu nasceu? Eu nasci no sul do Mato Grosso do Sul. O nosso pai, na época, depois falecido já, nos deixou uma terra e vinha ali o arrendamento todo ano. E aí a gente via, assim, meio que como leigo, que o preço subia no segundo semestre da soja, tá bom? E assim muitos ainda pensam hoje. E aí, por 2 anos, a gente segurou o arrendamento, não vendemos. E deu certo. Aí eu lembro, a soja era, você não vai acreditar, lá no sul do MS, R$12, tá bom? No primeiro ano que nós seguramos. Nossa. Isso foi em 2003. Nossa. 12 pila. E aí ela foi para 19. Nossa! Super investimento. No outro ano foi para 30 e tanto. E aí em 2004, com uma questão de mercado, que todos do mercado da soja vão se lembrar, o evento das sementes tratadas aqui do Brasil, que chegaram na China, e aí recusaram um barco de soja do Brasil, e aí o mercado despencou, caiu de cabeça. Bom, aí eu pensei, rapaz, foi traumático, porque não era só a queda de preço, mas não tinha para quem vender, não tinha comprador, ninguém queria. A indústria era muito imatura na época, né? Não existia. O mercado não tinha... Muito pequeno. Não tinha uma vírgula de liquidez que hoje existe. Sim, não tinha biodiesel, não tinha... Então era realmente... Ficamos assim, sei lá, umas 3 semanas tentando vender e não tinha comprador. E aí eu pensei... O meu irmão desistiu na hora. Falou, meu Deus do céu, estou fora, nunca mais faço isso. Eu falei, não, pera aí, garotinho. Vamos ver como é que essa coisa funciona. E aí eu fui lá visitar o Marcos e o Neto na corretora Agriinvest, já tinha esse nome. Em Campo Grande. Em Campo Grande. Foi onde fundou a empresa. Exatamente. E aí, não tinha um estágio para mim, mas eu abri uma conta e comecei a tradear os futuros. Legal. Então eu pensei assim, não, foi traumático, perdemos dinheiro, mas gerou um gosto. Um gostinho ali desse vai e vem dos preços. A mosquinha picou, né? Sim. E aí começou assim. E aí... Em 2005, me chamaram para estagiar na empresa e assim eu comecei como estagiário. E estou aí na Agriinvest até hoje. Mas não mais como estagiário. Não mais como estagiário. Hoje você faz parte do corpo de sócios da empresa, né? Você Sócio da empresa. É um dos grandes sócios da empresa. Quantos sócios vocês são? Nós somos em 7. 7. Em diversas áreas, divididos em 4 áreas, 4 frentes. São 4 pilares. 4 pilares, que é a corretagem do grão, que nós fazemos desde lá de 87. Desde a fundação da empresa. Exatamente. E é a base de tudo. É aquilo que nos faz melhor entender do mercado. Legal. Uma coisa é você falar daquilo que você imagina. Outra coisa é falar daquilo que você vê. Físico. Exatamente. E aí, hoje nós fazemos de intermediação de grãos 14, 15 milhões de toneladas. O ChatGPT tá por fora aqui. Ele falava que vocês estavam falando 3. Então, 3? Bom, né? Tem que atualizar aí. Vou falar para ele aqui já. E aí, nós fazemos hoje quase 15 milhões de toneladas no mercado interno brasileiro e também no FOB e custo e frete. O que é FOB? FOB é quando a gente se trata de porto. Tá. Porto de Santos, por exemplo. Então, nós vamos negociar um navio. Aí, quer dizer, negociou-se um navio, tem um vendedor e o comprador desse navio. O jogo começa lá no embarque desse navio, dali para frente. Tá. Aí o custo e frete é o seguinte, o vendedor vai vender não aqui nos portos, mas lá no destino, por exemplo, China. Sim. Aí o vendedor ele vai ter que contratar o frete marítimo e vai fazer um preço de venda posto lá no destino. Juntando tudo isso, vai dar uns 15 milhões de toneladas. O outro negócio são os derivativos. Qual que é o tamanho do negócio do Brasil hoje? Em termos de milhões de toneladas. 6 milhões e o restante é o FOB e o custo e frete. Tá, mas tu faz 15. Fazemos 15 no total. Então, o mercado doméstico, uns 6 milhões de toneladas e uns 9 milhões, essa soma de negócios no FOB e no custo e frete. Legal.
E aí nós temos, paralelamente, o neto, quando veio dos Estados Unidos, que é o filho do Fundador. senhor Edson, que é o fundador, ele trouxe essa cultura que ele teve nas faculdades lá. E inclusive, o pai dele, americano, negociava arroz na Bolsa de Chicago. Legal. Então, daí veio ali, picou a mosquinha nele também. No neto. E aí ele trouxe o derivativos, os negócios em bolsa. E aí começamos também. Nós tínhamos esses 2 pilares no começo. Depois veio a consultoria e o educacional. E hoje é o que eu faço. É o educacional e a consultoria. Entendi. Hoje é onde você dedica 100% do seu tempo. Nessas 2 frentes. 120%. 120%. Quando eu não estou dormindo. Só que o mercado tá fechado e tu não tá trabalhando. Mas nunca fecha, esse é o problema. Então, essas são as 2 frentes que hoje eu toco. 4. Isso é a empresa dividida em 4 pilares. Exatamente. 4 BUs de negócio. Exatamente. Legal. Hoje como é que, para um mais leigo, digamos assim, entender o que vocês fazem aqui? Vocês, por exemplo, dentro do processo produtivo, eu tenho lá o produtor, ele plantou a soja, né, vai lá colher, entrega na cooperativa, aguarda no silo e aí começa o processo da venda. Vocês começam, porque tem como operar pensando no grão físico, como também na parte só operando, digamos assim, com contratos e tudo mais. O que vocês fazem? Qual as partes que vocês ligam dentro desse processo? Bom, hoje nós atendemos, Xará, essa corretagem do grão, ela pode ser a partir do produtor, quer dizer, o produtor vende, nós chamamos, o mercado chama de FOB fazenda, quer dizer, retira lá na fazenda. Ou na cidade, enfim. E aí também você tem produtores ou cerealistas que entregam lá no porto ou em uma indústria. Nós ligamos essas pontas. Ou uma trading com a outra, quando falamos de custo e frete, ou mesmo no FOB, como eu expliquei aqui nos portos no Brasil. Agora, em termos de o que nós fazemos, e aí eu vou falar um pouquinho da parte educacional, que é super importante. O produtor é mestre, como a gente já está careca de saber, mestre em produzir. Por exemplo, hoje nós atendemos um grupo de produtores que querem chegar a uma média de soja de 100 sacas. Média, tá bom? Então você vai ter talhões com 100 e cacetada e assim vai. Portanto, o produtor tem dedicado muito tempo, muito dinheiro, muitos esforços em aprimorar entender mais do solo, do clima, isso, aquilo, a genética embutida no grão e tudo isso. Isso demanda tempo. Tem que fazer? Claro que tem. Agora, ainda, nós estamos em 2025. Quando eu comecei, a história era a mesma. Poxa, o produtor tem que entender mais também. Sim, depois da porteira e tal. Continua assim. E aí, o que nós estamos fazendo hoje é tentar levar esse conhecimento para dentro da cabeça do produtor ou da equipe dele, o que é melhor ainda. Sim, sim. Porque o produtor, primeira conscientização que o produtor tem que ter é o seguinte, amigo, como é que é a sua equipe? Não, eu não tenho equipe. Então você já está errado. Você não vai fazer tudo. Conhecemos, nesses 20 anos, conheci vários produtores que ligavam para passar uma ordem de 100 contratos na Bolsa de Chicago, ligavam para o banco para contratar um crédito de $5 milhões, mas ao mesmo tempo ligava para fechar uma compra de peças de trator. Então veja que... Não, a complexidade do business do cara. Mas isso não é bom? Ele está tratando de N coisas com diferentes níveis de importância. Ele tem que ter a equipe. E aí, a conscientização que eu levo para o produtor e para todos que estão no mercado é o seguinte, isso não vale só para o produtor, não. Tem empresas que o dono é assim também, é muito centralizador. Sim, sim, sim. E não tem como dominar tudo isso. É impossível. Sim. Portanto, o que nós fazemos é levar esse conhecimento. E o primeiro conhecimento que ele tem que ter é o seguinte, como é que o preço se forma? Você ainda tem no Brasil, dependendo da região, produtores que... Ô amigo, quantas vezes por dia o senhor olha para a Bolsa de Chicago? Mês passado eu olhei uma. Porque o pessoal olha sempre o preço final, geralmente. Sim. Quer dizer... Mas ele não olha todo dia. Não olha, ele não... Por que ele não olha? Não é porque ele não tem uma tela para olhar. Hoje é muito fácil isso. Sim, até pelo aplicativo do celular, né? Exatamente. É porque ele não vê a menor importância nisso. Na verdade, está errado.
É isso que a gente faz, essa conscientização, é levar para ele conhecimento e mostrar para ele que como as coisas funcionam e como é que chega aquele preço lá no preço dele. Mas por que saber disso? Simplesmente por saber? Não, amigo. É porque nesse momento nós estamos num mercado onde as margens são cada vez menores. O Brasil está produzindo, não para de crescer na produção e tudo mais. Portanto, as margens são cada vez mais apertadas. Não há espaço para exposições excessivas. Isso vale do produtor até uma indústria. E isso exige um entendimento muito maior de como que o preço é formado e aonde estão as oportunidades para você melhorar um pouquinho ali, um pouquinho aqui e assim vai. É isso que hoje fazemos, além da corretagem. Aí nós temos as ferramentas de bolsa e tem toda essa parte educacional que é o elo entre a informação diária, bem interpretada, não adianta nada, chega para você... É difícil, né? Eu tô aqui pensando tudo que ele tem que pensar. Hoje, na verdade, não há nenhuma falta de informação. Sim. Na verdade, é muito fácil. Hoje você tem informação. E aí, na verdade, o problema é a informação de qualidade. Tá bom, aconteceu isso? Interfere? Sim ou não? Não sei. Portanto, não é a dificuldade não é ter informação, mas é ter alguém que interprete ela, que tenha condições de interpretar e dizer, produtor, faça isso, faça aquilo, vai por aqui, vai por ali e assim vai. Porque dentro do mercado a gente tem a questão de, por exemplo, dentro da porteira e fora da porteira. Daí dentro dos processos de tudo que o produtor precisa se preocupar, ele tem a parte de comprar, ele tem que comprar bem os insumos. A gestão estratégica do planejamento agrícola. Isso. Que é a gestão de compra de todo o insumo para tocar a fazenda, né? Isso. O insumo, a semente, enfim, tudo fertilizante, todas essas coisas, a máquina, enfim, quantos cavalos por hectare o cara precisa para tocar uma fazenda de 1.000 hectares ou 500 hectares ou 5.000 hectares, né? Planejamento. Então, ele tem que comprar bem, ele tem que plantar bem, ele tem que manejar bem, colher bem e vender bem. Ele tem que fazer, digamos, 5 processos divididos, obviamente, né, de uma forma mais resumida, mas tem que fazer todos eles muito bem, porque senão ele vai perder muita margem, obviamente, daquele ganho que ele poderia ter se ele erra em qualquer um desses processos. Ou seja, são todos os gargalos que a gente tem dentro da produção e que eu preciso de gente para ajudar. Vocês hoje ajudam nessas duas pontas do processo, que seria a parte da compra e a parte da venda, na parte de compra de insumos também, porque entra a parte do mercado. Por exemplo, a dinâmica do que está acontecendo no mercado vai refletir diretamente nos insumos que ele compra que são importados. Porque o custo fixado dele vai ser os insumos dele, né? Sim. Então, é isso? Tu ajuda em toda essa cadeia? Exatamente. Falaste bem, Xará. Do Eduardo, né? Fala certo. O ponto é o seguinte, é bem difícil pro produtor quando ele fica ouvindo o produtor deveria isso, aquilo, ele fala, meu Deus, deixa eu ir pra praia. Deixa eu voltar pra fazenda e desligar o celular. Mas é que ele já é natural pra ele, né? Tipo, tem muita coisa que... O ponto hoje tem que ter uma equipe. Porque você citou, Xará, cinco pontas aí que ele tem que dominar. 6, né? 6. Gestão estratégica e planejamento agrícola, gestão de recursos humanos, gestão operacional, gestão de máquinas e tecnologias, gestão financeira e administrativa. Mais a parte de comercialização. Então deu 6 ou 7? 6 pontos. 6 pontos. Sem contar da parte de sustentabilidade, que ele ainda precisa pensar, na parte ambiental, que é um outro bicho de 7 cabeças, né? Uma bucha. E a parte de inovação que contínua que não para, porque em 20 anos de carreira que tu tem, quanta coisa mudou. Depois nós vamos entrar nesse assunto, inclusive, né? Exatamente. Quer dizer, são muitas coisas para ele ver. Ele tem que decidir... Eu gosto sempre, quando eu sento com o produtor, eu falo assim, amigo, me fala o que você faz. No dia... Não venha mentir pra mim. Sim. Me fala ali o que você faz, como é que é a sua rotina. Aí eu pego ali e geralmente assim, ele faz 20 coisas, é um número mágico, 20 coisas, durante o dia, tá bom? Um dia de 12 horas, né? Um dia de 12 horas. Produtor é um dia de 12 horas. E apenas 2 são realmente impactantes. As 18 não trazem nenhum impacto. É desde arrumar uma cerca de manhã cedo até fazer uma negociação grande no final do dia. Realmente ele tem que ter ele tem que reformular tudo aquilo que gera, onde que ele gera mais impacto. E aí delegar o resto e ter equipe para isso. Que aí é um outro pepino, mas tem jeito. Sim. Senão a gente desacredita das pessoas e acabou, vamos embora. Lógico. Não é assim. Então, esse ponto tem 2 pontos que são críticos
quando a gente fala de exposição. Porque hoje, como eu falei, margens apertadas, primeiro ponto que ele tem que fazer não é tentar acertar o olho da mosca, mas é reduzir exposição. E o primeiro ponto, e é fácil para todo mundo, em qualquer lugar, é a relação de troca. Uhum. E aí, como vocês comentaram, aí é na hora da compra. Aí nós temos eu tenho aqui o meu colega, o Jefferson. Eu vou falar assim de boca cheia. É o melhor cara do fertilizante do Brasil. É o que melhor acompanha. Mas ele inventa muita coisa? Não, é feijão com arroz. O Jefferson pode pedir aumento já ou não? Ainda não. Não, ainda não. Ele o não chefe tá falando bem eu dele. eu vou falar pra ele não ouvir essa. Tá. O pessoal não vai escutar o Não vai escutar. O Jefferson Souza, garotinho já bem conhecido nesse riscado do fertilizante. E o ponto é o seguinte, a relação de troca. E não há mistério. Mas o incrível é que o produtor teima em não fechar quando a coisa tá boa. Uhum. Todo produtor tem na cabeça, desde o Rio Grande do Sul até lá para cima, o Apitobá, o produtor sabe qual é a relação histórica que eu tenho nos últimos 20 anos. Isso não muda. Pode mudar o dólar, pode mudar N coisas, mas esse ponto de partida que é a relação de troca, quantas sacas de soja eu vou gastar por tonelada de fertilizante, ele sabe. Porém, quando chega... Ele titubeia, não, vai melhorar um tiquinho mais. Na esperança. E geralmente piora, tá bom? Claro que você vai ter níveis de profissionalismo de produtores para produtores. Sim. Tem produtores que não querem nem saber, pega e fecha, ponto final, vão para frente. Agora tem muita gente ainda, muito produtor, grupos grandes, que, enfim, correm riscos desnecessários a começar dessa... questão básica que é a compra de insumo. Porque tem dois lados, digamos. Talvez tenha algum produtor nos escutando e dizendo assim, não, mas isso é coisa para produtor grande. A minha realidade não se aplica a isso. Isso é uma coisa que a gente pode aplicar a toda a realidade. Eu estava em setembro do ano passado lá na Cameira, processadora de soja lá do Rio Grande do Sul. Na Grande Giruá, a gente conhece bem essa região lá. Vamos falar sério, de Santa Rosa. Santa Rosa é zona norte de Giruá. Baita empresa, Sim, esmaga 3.500 ou mais por dia de soja. Um abraço para toda a gurizada da Cameira. Setembro do ano passado eu estava lá. E a relação de troca estava pitelíssima para realidade de Santa Rosa, tá bom? Uhum. Noroeste do Rio Grande do Sul. Uhum. Se eu não me engano, inclusive a Cameira estava ofertando, não naquele dia ali do evento, 24 sacas por pacote. Fertilizante, semente e químicos. Bom negócio. Pô, excelente. Pertíssimo das mínimas históricas de Santa Rosa. Sim. Terminou, produtores, como é que vocês vão? E aí acham, mas pode ficar melhor. Uhum. Foi para quanto? 32. Nossa, 10 sacos. Esse é 6. 8 sacos. 8 sacos. 8 sacos que ficaria no bolso dele que não ficaram. Então, isso é para todo o nível de produtor, porque daí você vai ter produtores menores que vão olhar a relação de troca das cooperativas. Quer dizer, não faz diferença o tamanho. A relação, ela é para todos. Mas o mecanismo da relação. Mas tem uma razão também, né? Alguns produtores, em algum ano, é aquela história. Muito do comportamento, muitas vezes, vem pelo fato da dor. Teve um momento que ele comprou mais cedo, chegou na hora de plantar, os preços despencaram. E aí, ou seja, quem comprou o insumo mais tarde, comprou melhor. E aí, muitas vezes, o produtor fica olhando para isso. E se esse ano for a mesma coisa? E se o preço... Porque, ultimamente, os preços só têm aumentado. E aí, sempre há uma expectativa... igual a expectativa do soja a R$200. Aquela vez, tinha gente com 190 e aumentando o preço. Não, vai chegar a 200, vai aumentar o preço da soja. Segurava. E geralmente o pessoal não vende nada no momento que aumenta o preço. Só vende quando cai o preço. Xará, eu vou falar para você uma coisa. Esses foram os piores anos da história da agricultura brasileira. Poxa, mas o preço não foi lá em cima? Foi. Mas quando foi lá em cima, aconteceram duas coisas. Que até hoje o produtor está pagando essa conta. Primeiro, custo de maquinário. Quando o preço foi nesse nível, nós viemos de uma hiperinflação global devido ao Covid, toda aquela questão da China, tudo mais, o aço foi lá para riba, um trator dobrou de preço, em dólar, em reais, a coisa toda. Ele se endividou.
E aí, naquela época, parecia que fazia sentido comprar uma colheitadeira de 10 milhões de reais, algo assim parecido, e tudo mais, porque a relação colheitadeira por sacas cabia no bolso. A soja veio para baixo e o trator, a dívida em reais ou em dólar continua lá para ser paga. Portanto, um péssimo momento. Naquela mesma época, os fertilizantes foram lá para cima. A relação era muito pior do que no ano passado, quando eu citei em Santa Rosa. Porque aí veio a guerra, em 2022, os fertilizantes dispararam mais do que o preço do grão, mas o produtor ainda estava feliz, que o grão estava subindo, e muitos compraram o insumo e não venderam a soja, descasaram. Depois, logo na sequência, a partir de julho, agosto de 2022, os preços entraram numa descendente que estão aí até hoje. Sim. Olha que momento maracutaia total, armadilha para o produtor que foram esses anos de preços altos. Na verdade, jogaram muito mais contra do que a favor quando a gente pensa assim, em saúde financeira e aprendizagem. Porque ali se aprendeu a ser irresponsável. Uhum. Não vou vender o meu grão porque sempre na safra ele sobe. Não é verdade. Sim. Enfim, nos últimos 3 anos foi exatamente o contrário. Só derrete. Só cai. E quanto que dá hoje? Bom, hoje o spot, vamos falar de Mato Grosso, por exemplo. 163, 118, 120 reais. Nossa. Porto de Paranaguá, 136, tá falando aqui. Mais ou menos tá por errado. isso. Safra Nova, Sim. um pouco menor. Mas esse é o valor hoje. E não tem mudado muito. Essa safra 24, 25, nós tivemos lá em fevereiro 118 reais, não 63. Depois caiu um tiquinho, e agora está voltando a 120. Se você pensar em oscilação de preço, foi muito pouco em reais. Uhum. Em reais. Mas não valeu a pena segurar a soja. Tudo isso o produtor tem que ter. Aí que ele faz diferença. É essa tomada de decisão. E aí, faz sentido segurar a soja? Depende, eu tenho um custo para carregar isso. Sim. Será que a soja tem possibilidade de valorizar 10, 15 reais? Quanto a gente mais entra no agro, mais a gente sabe que a palavra depende, ela é mais usada em todos os departamentos, né? Depende do potencial e... Enfim, são coisas que o produtor tem que ter muito consciência. Tá. E aí que eu falo, das 20 coisas que o produtor toma decisão diariamente, 2 delas definem a saúde financeira do negócio e a continuidade dele. Sim. Porque olha como é complexo. Eu tenho lá a propriedade, pega desde só organizar os custos, tem uma parte administrativa da propriedade já extremamente complexo. Aí a gente está falando, por exemplo, quando o produtor olha para a formação de preço, é complicado para quem não está vivendo aquilo ali, é uma coisa complicada. Tu tem a questão do prêmio, tem o valor da soja em Bolsa de Chicago, ou seja, tem as coisas que vão complementando o preço da soja e ele precisa olhar para isso. Por que ele precisa olhar para isso e não basta apenas olhar para o preço que está lá na cooperativa naquele dia? Porque esse é um dos pontos. Daí outra coisa, tem vários outros fatores que acontecem também no mundo, que é guerra acontecendo, tarifa sendo colocada em um país e outro. Como isso? Porque assim ele tem que entender de toda uma dinâmica global praticamente para tomar decisão. Cada vez vai ficando mais complexo para entender e tomar realmente uma decisão em cima daquilo. Perfeito. É o excesso. O excesso de informação. Uhum. O Xará aqui falando N coisas, relação do Trump com isso, com aquilo. Quer dizer, esse ano, quando o Trump virou o ano, ele assumiu, só aumentaram as variáveis. Mas não mudou nada. O ponto principal que eu falo para todos no agro é o seguinte, e eu faço eu nem falo, eu pergunto. Amigo, você pode ter caído de Marte hoje aqui, mas você vai saber que o Brasil só tem aumentado a produção, sim ou não? Sim. Especialmente soja. Sim. Certo? Uhum. Sempre tem área nova, inclusive, né? Exatamente. Em 22, 23, o Brasil produziu 130 milhões de toneladas. Uhum. Esse ano fechamos com 171 milhões. O ano que vem pode chegar a 180, se o clima ajudar. Então veja, isso é a maior verdade. E esse crescimento na produção de soja, ela tem esmagado os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm que se virar com demanda interna. E isso é irreversível, independente de acordo com China ou não. Exato. O mercado interno dos Estados Unidos, assim, eu já vejo o estado da Iowa, eles já exportam quase nada, né?
Só o estado de Iowa exporta 14% da capacidade de grãos deles, né? Irrelevante. O produtor de Iowa só quer saber da indústria que está ali do lado, quanto que paga. Quanto que é o basis ali da região. E é isso que ele vai brigar. O que é o basis? É a diferença do preço ali na localidade dele para a Bolsa de Chicago. Isso varia bem durante o ano. E por que isso é importante? É isso que vai dar o valor para a soja dele. É o custo dele, né? O custo dele local. O quanto custa o business dele ali localmente e quanto que Chicago está falando que o business dele custa. Entendi. Para a formação de preço, nós temos 4 pernas. Primeiro, a Bolsa de Chicago. Segundo, o câmbio. Terceiro, a sua logística. Quanto que custa, em determinada época do ano, pegar sua soja e levar para o porto, por exemplo. Que seria o prêmio, ou não? Não, esse é a logística. Logística. E aí existe uma coisinha chamada prêmio no porto ou basis local, que é a diferença do seu preço para a Bolsa de Chicago. Essa diferença a gente pode analisar assim, é a oferta e demanda local. Se, por exemplo, lá em Santa Rosa, vamos pegar Santa Rosa, abre mais uma indústria, ou a Cameira vai lá e dobra a capacidade. Só que a produção local não aumenta. Vamos imaginar esse cenário? Sim. Quer dizer, o que vai acontecer com o basis local? Ele vai ficar mais forte, porque nós vamos ter um consumo maior para a mesma produção. Sim, porque ele não vai precisar viajar, não vai estar ali mesmo, vai esmagar ali mesmo. A Cameira está com a boca aberta, comprando toda a soja do produtor. Da região. Ela não pode deixar um volume grande de soja ir embora. Sim. Porque ela é uma indústria que está plantada ali. Ela não vai importar soja da Argentina, Sim, por exemplo, exato. se faltar. Portanto, ela é refém do tamanho dela e da capacidade de produção daquela micro-região. Conforme a oferta e a demanda vai trabalhando... Micro-região também não, né? É uma grande a grande Santa Rosa. A grande Santa Rosa. Desculpa. Tchê, que coisa... Micro-região. Micro-região é que onde tu mora, aqui no Barigui. Isso aqui é micro-região. Então, veja, ali na região, existe uma oferta e demanda local. E é isso que o produtor tem que dominar. Porque hoje, daqui para frente, enfim, nos últimos 3 anos, cada vez mais importante, e daqui para frente ainda mais importante. É aí que está o dinheiro. Sim. É a valorização desse prêmio localzinho lá na região de Santa Rosa, Ponta Grossa, Castro, Sorriso, Palmas, Maracaju. Qualquer lugar. É isso que ele tem que dominar. Essa valorização no ano que acontece no basis dele. Mas esse consumo da região, ele acontece quando ocorre uma transformação, quando tem indústria. Seria isso? Local. Isso ajuda, mas também tem o nosso programa de exportação. Porque a trading, e aí ainda bem que temos várias... Várias é quanto? Hoje, embarcadores no Brasil para soja, mais de 40, seguramente. Ah, é? Sim. A gente só escuta da BCD, né? Tem várias outras que estão aí. Nem todas essas 40 e tantas originam no interior. Entendi. Mas agora, cada vez, nós temos uma competição por soja muito grande quando a gente pensa quem leva a soja para a China. Legal. Quer dizer, a demanda local ela pode acontecer via uma indústria que vem ali. Exemplo, o milho, o etanol. Sim. As usinas. Nossa, não para de crescer. Isso é ótimo para quem? Especialmente para o produtor. Porque ele vai tendo o milho dele cada vez mais valorizado. Em reais, a gente sente isso. Mas é o basis. É esse componente que o produtor tem que entender cada vez mais. Mas o ponto é o seguinte. Quanto maior o nosso programa de exportação para a China, maior é esse fluxo, mais rápido esse enxugamento da oferta local em qualquer região do Brasil. Especialmente aonde, amigos? Não, 63. O 63 virou uma coisa de louco. É um absurdo, é o Mato Grosso inteiro, né? Se fosse um país, esse é o 4º maior produtor de grãos. E aí tem um ponto, é o nosso maior exportador. De cada 3 sacos de soja que vão para exportação, 1 sai do Mato Grosso. Nossa. E mais de 70% da exportação do Mato Grosso sai da 63. Porque todas as tradings hoje dependem ou de um programa de exportação que sai a partir de Sinop para cima, o 63 para cima, e vai lá para Miritituba e depois para Barcarena, ou até Rondonópolis, ferrovia para Santos. Quer dizer, a disputa por soja ali durante o ano, fora as esmagadoras, é realmente muito grande. Então, veja, o Brasil vai crescendo, nós estamos amassando o programa americano de exportação,
Até agora, não venderam nada, nenhum barquinho de soja para a China pensando no safra nova deles. Nossa, cara. Esses Nada, caras devem zero. Quer dizer, totalmente dependente do mercado interno e de outros compradores que são pequenininhos. Sim, são mercados novos que não vão fazer grande diferença. O volume, né? E é isso que interessa. Então nós temos muitas versões, porém um fato só. O Brasil está crescendo, não para de crescer. Nosso programa de exportação é muito grande e faz tempo que nós estamos com o pé no pescoço do programa americano. Tá, e aí tu fala o Programa Brasileiro de Exportação. A gente fala muito de exportação. O mercado interno brasileiro é uma oportunidade porque a gente vê números do Brasil. O Brasil não vai parar de crescer nos próximos 40 anos. Todo mundo fala. O Brasil vai chegar num PIB de 7 trilhões, 8 trilhões de dólares até nós fazer 80 anos de idade, né? Eu tô com 40, até fazer 80 a gente vai estar aí com um PIB de 7, nós temos um PIB de 2. O agro tem uma grande responsabilidade disso porque os países, os estados agrícolas vão crescer, né? O Goiás vai crescer muito, o Mato Grosso, o que tu acha que vai acontecer? A gente vai continuar com esse plano de exportação ou a gente vai aprender como os americanos a agregar valor na produção interna? Talvez... E pode ser uma pergunta meio amadora da minha parte, mas eu só queria saber a tua opinião. Talvez o que eu ia falar era um pouco parecido com isso, no sentido de, se a gente for olhar a quantidade de soja que a gente tem produzido e a quantidade e o aumento de consumo da China não está na mesma proporção. O aumento de produção e o aumento de compra deles e consumo ao longo dos anos em função que se fala de um colapso populacional da parte deles, um declínio futuramente. Aí a gente está produzindo soja para quem tanta soja, digamos assim, até porque, eu não sei agora atualizado como é que está os estoques, mas ano passado, até o final do ano passado, eu lembro que historicamente os estoques estavam bem altos. E aí o ponto entra a parte de transformação, né, a gente começar a aproveitar, industrializar mais e aumentar o consumo aqui do Brasil. Qual que é essa tendência futura para acontecer? Bom, isso é muito parecido com... Vocês vão lembrar o Roger Agnelli, lembram? Que era o CEO da Vale. Hoje eu não sei o que ele faz da vida. Não vamos lembrar. Eu sou muito novo, é você que o Roger Agnelli, o Lula, lá o primeiro Lula. Isso, eu acho que no segundo. Lula 2. O Lula 2. Ele chegou assim pro Roger: Roger, qual que é o problema seu? Por que você não quer produzir aço aqui no Brasil? Me explica essa sua fissura de pegar o nosso minério, mandar para a China e ficar importando aço de lá para cá. E vamos produzir barco também. Qual que é a ideia de ficar comprando navios e tudo mais? Roger falou o seguinte: isso nunca vai acontecer. Nós nunca vamos ser tão baratos igual a China a ponto de competir com o aço deles. E, de fato, enfim, a história conta isso. Isso não era uma conclusão dele, são os fatos. Sim. No caso da soja, do complexo da soja, é parecido. Não o ponto da China, mas o ponto seguinte: se o Brasil, de repente, hoje, nesse ano nós vamos processar 57, 58 milhões de toneladas, janeiro, dezembro. 2 milhões a mais do que o ano passado. Vem crescendo, 1 milhão, 1,5 milhão por ano, e assim vem. Vem no embalo também do biodiesel. Tá bom? Agora, você tem um problema, porque os Estados Unidos também está crescendo. Os Estados Unidos, na primeira guerra comercial para cá, cresceu 12 milhões de esmagamento. 12 milhões. Então você tem Brasil e Estados Unidos aumentando o esmagamento. E aí nós chegamos a um beco sem saída. O que faremos com todo o farelo? Porque hoje todo mundo está esmagando por causa do óleo. Tem muita coisa para fazer com óleo ainda. Biodiesel, diesel renovável e assim vai. Portanto, aí gera um problema. Só que o grão da soja, como sabemos, você vai ter ali o rendimento da soja, 74% é farelo, é a grande parte. 19%, 20% é o óleo. Dá muito mais farelo do que óleo. O que eu faço com todo esse farelo? Aí o bicho pega. Não tem o que fazer. Hoje ainda não. Mas pode construir infraestrutura para tal. É carne. Só que daí nós entramos numa cilada. Eu e você, né, Júlio? Uhum. Temos 3 filhos. Sim. Agora, conta nos dedos. Sai aí na rua. Contando nos dedos. Tem mais 2, né? Então nós temos aqui... nós somos diferentes. Agora, sai na rua e conta quem tem um... você vai encontrar, talvez, a nossa geração número, faz mais filhos, né? 2, opa, funila, 3, meu Deus do céu, são louco, alienígenas, igual nós somos. É. Então, esse é o pipinão. Quem é que vai comer mais carne? Porque o farelo é proteína vegetal
e Transformar não em tem proteína outra animal. coisa para fazer a não ser ração. Sim. Frango e suíno, principalmente. Então, quer dizer, estamos num beco sem saída. Como fazer as pessoas comerem mais carne? Se as pessoas não querem ter filhos. Sim. Isso é uma baita barreira. Sim, é um desafio. E na China, essa praga chegou também. Mas eu acho que isso, eu acredito que isso, a gente olhando assim, por exemplo, os demográficos americanos têm muito filho. Quer dizer, a geração mais nova que eu e tu, os caras... É uma das populações que a tendência é crescer. Cara, é ainda. impressionante, assim como ali no estado onde eu moro, no interior, cara, meu vizinho tem 4 filhos, o vizinho de trás tem 5, e eles saem naquela criançada mesmo, uma criançada. Isso é demanda, isso é o PIB. O que é o PIB? É isso, é a família. O PIB não é o cidadão solteiro. O cidadão solteiro não gasta nada. Exato. Só em pet food. Exatamente. Quando você pega o consumo que é uma família, meu amigo, faz a conta, é o que gira, é a demanda real. Sim. Hoje nós temos um baita pipinão, que é excesso de liquidez global, tem muito dinheiro. Olha o Bitcoin, olha o ouro, olha isso, olha aquilo. Olha a Nvidia, quanto vale, 4 trilhões de dólares, coisa de maluco. Das 10 maiores empresas do mundo, 8 são americanas. E empresas aí, nós estamos falando, empresas já valem 3 trilhões, que é maior que o PIB do Brasil, né? Mas esse é um grande pepino, é a má alocação de recursos. Sim. Hoje, toda a liquidez está em bolsa ou ativos financeiros. Não está no que importa. Eu sempre falo isso, o alimento importa muito mais. Né? Não está na produção. Exato. Produzindo coisas para a gente consumir, usar. Exato. E qual é o grande pepino? É isso. As pessoas não querem mais ter filho. Aonde querem ter filho, aí você não tem renda. Não adianta nada. Sim, que é Índia. África. Norte da África. Uhum. Daí ainda não estão no momento de consumir mais. Média de 6 por família. Imagina. 5, 6 por família. Não, mas credo. Cara, eu queria voltar para 2004. Vamos lá. Tu nasceu qual é a sua cidade? Sul do MS, chamado Ponta Porã. Ponta Porã. Ah, tá. É bem na divisa com o Paraguai, né? Exatamente. Tu era chibeiro? Nem sei o que é isso. Chibeiro, a gente lá no Rio Grande do Sul é que atravessa as coisas. Meu Deus do entre céu. um país pro outro. Não, meu pai me mandou embora por causa desse risco aí, amigo. Você fica ali, você vira. Lá fala um formiguinha. Então tu nasceu em Ponta Porã, aí tu foi tu foi fazer faculdade, tu foi fazer faculdade aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba, comecei aqui, passei em 3 cursos. Um era medicina. Ah, é? Na cidade de Rio Grande. Lá no Rio Grande. E aí eu não quis. Aí eu já tinha passado aqui numa engenharia, na época, a Ovelha Dolly, isso vocês vão lembrar. E aí tinha um curso aqui que era biotecnologia. Uhum. Engenharia de bioprocesso e biotecnologia. Super legal, mas era laboratório 100%. Sim. Mas dali eu aprendi bastante coisa, migrei para agronomia, tomei gosto, depois ficou muito fácil, daí eu comecei a fazer administração junto e fui até o final nas duas. Legal. E aí 2005, porque assim, por que eu tô querendo voltar para essa época? Porque essa época o mercado, ele flutuava diferente do que é hoje, né? Hoje nós temos um excesso de informação. Na época a gente tinha praticamente nada de informação. Era tudo meio que via carta, né? Eu lembro que os americanos agora falam, inclusive tem um dos chefes meus lá dentro da universidade, que ele criou um business de e-market, né? De fazer compra e venda. E a bolha do .com, que é de 99 para 2000, estourou com o business dele, acabou com o negócio dele, porque todo mundo da noite pro dia começou a ter acesso à informação massiva. Isso, quando entrou no mercado, fazia 5 anos que o mercado começou a ficar digital, né? Então, como é que foi esse processo de 2005 para 2025? O mercado simplesmente virou 100% digital. Eu lembro que as primeiras visitas que a gente fazia na Farm Progress Show, 2008, 2009, que a gente ia para as feiras... a gente via lá o floor da Chicago Board of Trade, era tudo físico, né? Era as pessoas mandando no recadinho de papel, né? Vai lá, compra isso. As boletas. As boletas, né? Mas hoje já não é mais assim. Hoje o mercado é 100% eletrônico. Fala um pouco desse advento da tecnologia, o quanto que isso ajudou, inclusive ajudou a empresa de vocês, né? A ficar conhecido no mundo inteiro. Porque eu tenho amigos nos Estados Unidos que te seguem no Twitter e tomam muitas das decisões deles baseadas na tua informação que tu libera no Twitter. Olha que legal. Legal, né? Tem um amigo meu, Joe Kearns, que é seu seguidor no Instagram, e muito do que tu coloca lá, ele compartilha com todos os amigos dele. Então, eu acho isso... um cara lá no interior dos Estados Unidos, conversando com um cara aqui de Curitiba, isso não era permitido na época que tu começou, né? Não tinha. Essa é a parte boa. Naquela época, eu aprendi a falar inglês nessa época aí. Ah, legal. Porque nós tínhamos que ligar todo dia lá pro Bill, que era o nosso runner. O runner é o cara ali da corretora Recebe. que pega a sua ordem e leva lá pro floor,
pra roda, Aham. no caso era da soja, e ele passava a ordem, quero comprar, vender qual, put, papapá, e ele cotava lá também. Então era bem assim, era super legal. Muito mais legal do que hoje, inclusive. Sim. Porque hoje tu não fala com ninguém. Com ninguém. É. E aí tinha que falar com ele diariamente e tudo mais. Então, fica aí a dica pra gurizada nova. Quer aprender, tem que falar. Exato. Não tem outro Não jeito. tem que falar. Não tem outro jeito. Tem que aprender a bicicleta sem pedalar. Vendo o vídeo do YouTube não vai, né? Não Começar vai. a fazer essa reunião com o Júlio tudo em inglês, então. Tu agora. agora tu já tá muito velho. Tu não, Aí- tu não é mais gurizada, vai ser pro Thiago. E assim era. Quer dizer, a coisa era muito assim. Era relatório do USDA, o que ainda O existe. SPA, né? Exatamente. Aí levava um tempo. Quando saiu o relatório, demorava uns 5 minutos para os preços começarem a subir ou descer. Por quê? O cara imprimia lá o relatório, dava uma... É autista, pá! Daí começava, ou o contrário. E isso acabou. Sim. Hoje, os algoritmos, não é novidade, mas hoje todo mundo... Eu tenho alguns clientes que eu atendo na China, que são fundos de investimento, e o que eles compram de mim é o seguinte, só dado. Me fala aí o que foi o preço hoje de sorriso, frete, não sei o quê, tá. E aí ele joga aquele turbilhão de coisa e o algoritmo que ele criou toma a decisão de comprar ou vender lá na Bolsa de Dalian. Nossa, Farelo, óleo e pau. que doido, né, cara? E assim tá hoje. Então isso tá por todos os lados, tá todo mundo usando a mesma ideia, diferentes métodos, mas a mesma ideia, que é coletar o máximo de dados possíveis do cotidiano e jogar para uma inteligência tomar uma decisão se vale vender ou comprar. E aí mecanizou a coisa toda, tá bom? Qual que é o meu papel hoje? Dizer para os outros qual que é o real fundamento. Então eu atendo alguns crushers, alguns processadores na China, que eles querem saber exatamente o contrário que o cara aqui, o produtor, enfim, quer saber lá da China. Aqui nós queremos saber, e aí, o chinês vai comprar? Quanto? Pá. Lá eles querem saber, e aí, o produtor vai vender? Quando ele vai vender? Por que ele não vendeu? E assim vai. Quer dizer, são duas faces da mesma moeda. Mas nesse meio existe a tal da inteligência artificial que está cada vez mais presente. Mais integrada, né? Mais integrada e mudou tudo. Hoje está muito mais rápido, está muito mais mentiroso, tá bom? Tem sites fake news. Claro, lógico, sim. Não é só o fake news, mas tem site sendo criado que não é site. Para distorcer o mercado. Exatamente. Porque a inteligência artificial vai encontrar essa informação em algum lado, né? Exatamente. É que toda vez que fala de mercado, se tem uma ideia também que é meio loteria, que é complicado de entender porque é muita especulação, é muito que aparece na mídia e realmente algumas reações do mercado é de acordo com a mídia, mas existe um fundamento por trás que tem uma certa... tem um fundamento por trás de toda a decisão. Exatamente. E é muito difícil distinguir o que é barulho pro o que realmente tem que ser ouvido e o que é ruído que tem no meio disso. Aí vem o meu papel, tá bom? Esse papel é o seguinte, é fluxo. Quando a gente fala de grãos, temos várias informações que vêm e vão muito rápido e fazem os preços mexer um centavo para cá, um para lá, Sim. mas dentro de uma linha, se é de baixa ou de alta. Agora, tem duas coisas que fazem essa linha inverter ou continuar caindo ou subindo. Uma é produção e a outra é o fluxo. E o Brasil é fluxo. Como nós não temos consumo para segurar toda a soja e o nosso juros é extremamente... E não temos infraestrutura também, né? Tem uma capacidade estática de Exatamente. armazenagem Mas muito vamos dizer que nós pequena. tivéssemos... Se tiver 100%. Exato. Vamos imaginar que o Brasil tivesse 400 milhões de toneladas de capacidade estática. Ainda assim, não valeria a pena segurar. Sim. Devido ao nosso juro, o custo de carrego. Sim. E onde que hoje faz sentido levar toda a soja e deixar lá para fazer o que quiser? China. É o menor juros do ano. Aliás, Melhor juros do mundo. Do mundo. Isso é uma grande inversão. O Japão era o menor juro do ano. E hoje, se você pega um título de 10 anos do Japão e um da China, você vai ver que as coisas se cruzaram faz um ano atrás. E hoje, a China tem o menor custo de capital do mundo. A economia deles cresceu, eles podem financiar mais, podem subsidiar mais. Tá sobrando dinheiro. Tá A população não cresce. A liquidez deles Liquidez e não tem mais o que fazer. Sim. Portanto, o custo do capital na China é extremamente baixo. Portanto, o fluxo amigo, o Brasil não pode segurar. E o chinês vale a pena segurar.
Então toda a nossa soja vai para lá. Não é a China que compra, somos nós que vendemos. Sim. Tudo que o Brasil produzir a mais vai ser vendido. Esse é o negócio. E isso a esmaga com qualquer concorrente. Não tem jeito. O Brasil é o Walmart. Quando a gente pensa de preço, competitividade, não tem, é imbatível. Pode sair acordo Estados Unidos-China? Pode. E daí? Isso não vai mudar a história. Não, a necessidade continua, né? Continua. O fluxo do Brasil vai continuar constante. Enquanto o Brasil continuar aumentando, nosso fluxo vai ser de saída aquele excedente que tiver. O Brasil não tem condições de carregar. Porque o custo do Brasil é muito caro. Muito caro. E aí tem uma questão agronômica que também interfere bastante. Como é que a soja dá toda essa produtividade? Já pararam para pensar? A segunda safra? Vamos pensar, 100 sacas de média em uma fazenda. Ok. É o peso do grão. E o peso do grão é o óleo. Quando você tem muito óleo no grão, você não pode segurar ele muito tempo. Ah, sim, porque você não seca. O óleo, quando você deixa lá um óleo velho, você já comeu fritura de um óleo velho? Você sabe. O próprio carro, o biodiesel do carro, se deixar o carro parado ele ano, rancifica, estraga, então essa soja perde valor rapidamente. O que nós chamamos hoje no mercado de avariado. Você pode ter colhido a soja bem, deixou no silo bonitinho, fez a aeração, mexeu, vai chegar em agosto, ela vai começar a variar. Portanto, Mato Grosso, Mapitobá como um todo, tem que dar conta de esmagar essa soja ou mandar embora. Tem que desovar. Tem que desovar. Então é um fluxo que não para. Isso o americano não entende. Uhum. Para ele, eu posso segurar aqui quanto for. O argentino não entende também, porque a soja deles tem uma quantidade de óleo bem menor. Dá para guardar 2 anos. Nossa, nem pensar. Mas qual a função disso? Por que o nosso grão tem mais óleo? É a genética que está sendo embutida no grão. Ela dá muita produtividade, mas deve porém ter ela alguma não... coisa a ver com a latitude também. Muito sol, O exatamente. sol, número de horas de sol por dia, tem tudo isso. Quer dizer, a posição geográfica brasileira é excelente para ter uma soja disso. Essa soja ela dá muito dinheiro. Uhum. Quando você esmaga ela e quanto mais óleo tiver, esse óleo a mais não é remunerado. O produtor não é remunerado um prêmio por isso. Sim. Por exemplo, nossa soja tem 3 pontos percentuais a mais, a soja do Mato Grosso, 3 pontos percentuais a mais de óleo do que a soja americana. Se você traduzir isso em preço, isso dá $30 por tonelada. Nossa, é bastante. É muita, é $1,60, $1,80, vai lá, arredondando $2 por saca. Imagina, cara. R$11, arredondando. Sim. Mas isso não vai para o bolso produtor, isso vai para o esmagamento, Uhum. para a indústria. Só que o lado ruim é que isso não aguenta. Não aguenta muito tempo, tem Não que ser aguenta rápido. muito tempo. Tem que mandar embora. Uhum. Então, aumentar a capacidade estática do Brasil Não faz vai sentido. fazer diferença. Por isso que não aumenta. Bom, Pode ser. pode ser Uns que pontos. aumente e vem aumentando, especialmente para o É porque milho. eu vi um dado que os Estados Unidos têm 1.800.000 silos e o Brasil tem 70.000. Tipo, era um absurdo a diferença. Não sei se é verdade, mas, cara, é um absurdo. Você tem que levar em conta, sim, primeiro, né? O Brasil, ele tá no prezinho quando a gente pensa histórico. Sim, exato. Doutorado. Não, a gente fala, os caras plantando há 200 anos já. Isso, e tem outra coisa. O número de silos é proporcional aos entrepostos. Ah, sim. Quantas ferrovias tem nos Estados Unidos? Exato. Meu Deus, nem sei. Nem sei também. É muito. Só o Rio Mississippi, quando o cara fala que Deus é brasileiro, fala que não é americano, porque pô, ele fez o Rio Mississippi ficar perfeito ali no meio oeste americano para descer no Golfo do México. E a capacidade que o cara tem de custo de transporte ali no meio oeste americano comparado com o cara do 63... muito baixo. Nossa, muito é só baixo. você analisar os tamanhos dos caminhões nos Estados Unidos. Sim, também tem isso. Você chega lá meio desavisadão e fala, por que o cara não tem um bitrem. bitrem aqui? Não faz sentido. Não faz. Porque a movimentação de grãos ela é diferente. E ela é muito rápida, da fazenda até chegar no silo. É muito rápido, é muito pequeno. Muito rápido. Ele leva 20 km, anda 30 km. Né? E tem outra, que é o mais importante. Os Estados Unidos não aumenta a área há muito tempo. Produção de soja americana... Desde 89, 90 não aumenta. Não aumenta. Aliás, tende a só reduzir, pelo tamanho das cidades, entre outros fatores. Sim, não, exato. Eu tava vendo agora um dado de Des Moines, onde eu moro em Ankeny, né, que é do lado de Des Moines. A quantidade de área dentro da cidade de Ankeny que está se transformando de lavoura para cidade. Exatamente. Mas muito, cara. Impressionante, assim. Tipo, tá crescendo muito. E você deve conhecer só produtores de 60, 65 para cima, certo? Não, exato. A grande maioria dos agricultores, tem um agricultor lá que tem 40, tem 35 que eu conheço, assim. O resto, tudo gente velha.
que é um cara que está indo à contramão. Não, ele é um cara contramão e ele tá fazendo parcerias locais para administrar a terra dos caras. Eles fizeram lá um custom farm para o cara aumentar a produção dele, para ele tentar ter um volume, copiando o modelo brasileiro, para ele poder aumentar o negócio dele e não perder a fazenda do pai. Então ele tá agricultando para aquele cara de 200 hectares, para aquele cara de 300 hectares, para o cara de 500 hectares, mas hoje ele já tá plantando lá 10 mil acres, 12 mil acres, o que... É um cara super grande, exato, super padrões. Para os padrões americanos. Exatamente. E no Brasil a área não para de crescer. Sim, é impressionante. Quer dizer, são realidades totalmente diferentes. Não dá para comparar, né? Não dá para comparar. São realidades diferentes. Exatamente. Quando falamos que o Brasil não tem capacidade estática, tem que ir olhar a nossa velocidade de escoamento. Uhum. Aí você vai olhar e fala assim, não faz muito sentido ter muita capacidade, porque não vai ocupar aquele silo por muito tempo. Exato. Esse fluxo ele é muito rápido para os portos. O Brasil está ficando craque nisso. A capacidade portuária de escoamento está ficando pitel. Perfeita, né? E aí o Brasil esmaga mesmo. Não, e isso não vai parar de crescer, né? Não vai. Não, a tendência, desde que tu começou para agora, já mudou quanto o mercado? Nossa, total. E com os próximos 20 anos, o que vai acontecer, né? Não tem jeito. Onde o dinheiro faz sentido ser colocado em estruturas é no Brasil. Hoje né? Hoje é. Só que não estrutura no interior, porque você não vai conseguir girar ela muitas vezes. Uhum. Não se paga. É no fluxo. É no escoamento. Quando tu diz é o quê? Tipo no... Barcaças, ferrovias, terminais, transbordos e assim vai. Legal. Então essas grandes empresas, vamos dizer, essas ABCDs, tu falou que são 40, né? Tem o ADM, Bunge, Cargill, todas as elas, Louis Dreyfus, a Mage, né? Que virou uma grande trade. Todas elas vão olhar para esse tipo de investimento? Tem que olhar. Tem que olhar. Todas que querem dar esse passo a mais em dominar a cadeia, a precificação e a possibilidade de fazer pequenas margens nessas trocas de mão ou nessas trocas de modais, tem que investir em tudo. Até botar lá dentro não, até a China. Você viu, Eduardo, quando a gente fala aqui, quem não faz, hoje no mundo, quem não faz negócio com o Brasil não está no agro. Não está. Não está no agro, né? Por isso que o Joe, lá do Joe Kearns, dos Estados Unidos, ele tem que olhar o Brasil. Hoje, o produtor americano, quando eu falo para produtores americanos, assim, amigo, ou você olha o Brasil, você está fora. Você pode até torcer o nariz, ficar bravo e tal. Ficar bravo, ficar nervoso. Mas não tem jeito. Eu recebi semana passada, tava um monte de reunião lá no meio oeste. Eu fui para Iowa Soybean Association, Illinois. Fui para a Associação Brasileira de Produtores de Carne. Fui um monte de reunião. Cara, a galera torce o nariz pro brasileiro, né? Não gosta, mas porque é a realidade. A gente aprendeu a fazer uma soja muito barata. O mundo nos deu essa oportunidade de fazer um negócio muito competitivo. Exatamente. Né? E eles não têm mais para onde sair, né? Não tem muito o que fazer. Eles não têm as duas safras. Eles não têm o inverno, que é uma bênção para eles, porque acaba com todos os bichos, enfim. Mas mesmo assim, é impressionante a diferença nossa para eles. Assim, não tem muito o que comparar, né? Não tem. E nós temos a safrinha. Exato. Que é uma possibilidade cada vez mais de renda durante o ano. E, enfim, e você dilui os custos da tua operação, lindo. Exatamente. Exato. A sua máquina você vai usar muito mais área, muitas horas. Sem falar quando o cara começa a pensar em irrigação, aquela região de Cristalina, no Goiás ali, né? Que é a maior região irrigante do país. Quando você põe irrigação ainda, então, uma terceira safra ainda tu consegue fazer. Consegue fazer. Quer dizer, o aproveitamento durante o ano da propriedade, ela é intensa. Ela não para. Sim. E na geografia, hoje, quando a gente olha a geografia, a gente vê onde está o Mato Grosso, né? A gente vê em linha reta, assim, dá bem no norte da África, né? A gente fala que a África ainda está lá se organizando como... A Pangeia. Exato. Tu acredita que aquilo ali vai ser um concorrente? Nós não vamos ver, né? Olha, é um ponto importante. Primeiro tem que organizar tudo. Isso não é fácil. Organizar a cadeia. Não é simplesmente chegar lá e plantar. E aí, quem que vai vender fertilizante? Semente. Quem que vai pegar minha soja e levar para algum lugar? Você tem que organizar isso tudo. Sim. Isso não é fácil. Tem que atrair investimento. E o capital, ele não gosta de incerteza. Sim. Ele tolera, mas ele não gosta. Portanto, acho que todos os países da África ainda carecem muito
dessa questão da estabilidade. Isso é um ponto crucial. Mas- Sem estabilidade, o negócio fica muito difícil. Só- Precisa de trading. Só que daí, vamos pegar assim, ó, hoje a gente tem um pilar, o Brasil, quando a gente fala agronegócio, né, a gente obviamente sempre olha para as que estão mais em alta, que é sempre as commodities, que é o soja, milho, né, enfim, que se fala mais. Mas, obviamente, tem vários outros setores. Pega, por exemplo, a avicultura, que o Brasil é referência em exportação, por exemplo. Então, a gente tem outros mercados dentro do agronegócio. E quando a gente pega a soja, que ela é bem representativa dentro desse mercado, a gente tem quase uma dependência com a China em relação a eles serem nossos compradores. Se a China parar de comprar, entendeu? Por quê? Aí entra a questão do que vocês estavam falando do continente africano. Eles não poderiam ser um possível investidor para começar a colocar lá e começar a buscar esse soja de outro lugar? O africano, ele tende a ser muito mais um concorrente. Uhum. Primeiro, ele tem que passar uma linha da pobreza e atender o seu próprio mercado. Produzir o seu próprio franguinho, o suíno, etc. e tal. E para isso, ele precisa de processadoras. Quer dizer, a partir desse ponto, não sei se vai acontecer, aí ele pode começar a exportar o excedente. E aí vai concorrer com o Brasil. Até isso acontecer, nós não vamos mais no negócio. Né? E é uma região que tende a atender muito mais os vizinhos, porque é onde cresce em termos de população. Sim. Tomara. Precisamos de outros mercados? Sem dúvida nenhuma. Esse ano, até agora, dia 25 de julho, o Brasil embarcou para a China 59, arredondando, 60 milhões de toneladas. 76% do total que nós embarcamos. É recorde essa proporção. Nossa. E o volume também. Então, 76%, 3/4, vai. A gente tem noção, né, cara? Agora o seguinte, se a China parar de comprar, bom, eles fazem a mesma pergunta. E se o Brasil parar de produzir? Exato. A preocupação lá é a mesma. Sim. E mesmo que tenha um decréscimo da populacional lá, pô, assim, se cair 10% da população, nem vai fazer costa. Na China, você tem o seguinte, é que quando a gente fala de China, há muita desinformação. Porque não tem informação. Mas até de conceito. Uhum. O chinês não vai mais importar soja. Bom, o ano passado bateu 110 milhões de toneladas. Esse ano, talvez não por causa dos Estados Unidos, mas não para de crescer. Qual é o ponto? Já chegaram no seu topo? Talvez de produção de carne. Porém, quando você fala de inclusão de farelo de soja na ração, tem muito para crescer ainda. Aqui no Brasil, nós temos duas grandes criações. Frango e suíno. Uhum. Pecuária também e tudo mais. Ok. Agora, na China, você tem inúmeras criações. Por exemplo, o pato. O pato, na China, usa 1% de farelo de soja. Aí usa outros farelos. Farelo de girassol, não sei o quê, torta de algodão, que é muito pior do que o farelo de soja. Sim. Então, o farelo de soja baratão, que vem de uma soja baratona, ainda pode crescer muito na China o percentual de inclusão de farelo de soja na ração. Então temos um gás ainda aí, temos algo ainda a ser conquistado dentro da China sem ela crescer, em termos de produção de rações total. Porque o discurso era crescemos 5% em produção e a China aumenta 3% o consumo dela, alguma coisa assim. Mas não é uma questão direta, existem outras coisas que tu pode... Muito. Jogos de mercado, né? Exato, tem coisas que são ditas a partir do relatório do USDA. Pega lá o relatório do USDA, tá aqui, pá, então vai ser assim. Besteira. A soja é cada vez mais um produto financeiro. No Brasil não vale a pena carregar, na China vale a pena. Tudo que nós produzirmos, o chinês vai levar. Uhum. O que eles vão fazer? Estão começando a exportar óleo. Vão criando distorções. Semana passada saíram 150 mil toneladas de óleo de soja exportada para a Índia, que é o maior comprador de óleo de soja do mundo. De óleos vegetais e de soja também. Então, as coisas elas vão acontecendo na prática muito diferente do discurso ou da análise. Mas não tem nada apocalíptico, né, cara? Não tem. Que o grande problema é Agora, o que é apocalíptico é o seguinte, o produtor achar que ele pode correr todos os riscos. Sim. Andar numa pista de 80 km por hora a 300. Sim. Não permite. Sim. Então, ele tem que fazer uma gestão de risco cada vez melhor. Como a gente toca nossas empresas, né? Orçamentos bem estruturados, enfim, isso vai acabar acontecendo, mas está acontecendo, a gente vê essa mudança, né? Cada vez mais, no teu programa da Universidade de Trade, quantos alunos tu tem por ano?
Hoje nós temos um MBA. Exato. Então é o MBA Green Merchandising Brasil, Uhum. que traz toda essa questão. São 12 meses e por turma nós temos 50 alunos, Aí, ó. em média. Tá todo mundo vindo atrás. Revenda, produtores, De tudo, né? indústria, tradings, estão Sim. vendo para dominar esse assunto, que é o assunto da comercialização. Legal. Legal esse conceito que tu falou. A soja é um produto do mercado financeiro. Exatamente. A gente tem que levar isso para... É um assunto de Wall Street, é um assunto da Faria Lima. Ou aqui, né? Do Barigui aqui, né? Aqui, o Barigui aqui tá ficando chique. Aqui Barigui Street. aqui é o Barigui Street, é. Legal. Vamos pros... Vamos para os finalmente. Comenta um pouco do que mais vocês fazem aqui na Agroinvest, do pilar educação, eu acho, para quem busca saber mais sobre o mercado financeiro, porque eu acho que depois, mercado financeiro, mercado de commodities, digamos assim, também, né? Até pelo fato que quando a gente... Por toda essa conversa que a gente teve até aqui, deu para se entender que é importante conhecer e fazer essas análises para tomar de decisão, principalmente na propriedade, ou não só na propriedade, para revenda, para cooperativa, para todos inseridos nesse mercado, é importante. Como é que encontra vocês para saber mais o que vocês oferecem para o pessoal em relação à educação dentro desse segmento? Vamos lá. Xará, é o seguinte. Lá quando eu comecei, não tinha nada. Tu teve que buscar um estágio para aprender, né? Exato. Corre daqui, corre dali. Não, os caras ainda te pagaram para te aprender. Exato. Ganhava quinhentão. Amigos. Então, ó, lição pra gurizada que quer as coisas assim pra amanhã. Exato. Calma, feio, não é assim. Levou 20 anos. Coisa boa, demora. Exato. Então, o ponto é assim, naquela época não tinha nada. E aí, eu, junto com o Marcos Araújo, nós tivemos a ideia e a vontade lá atrás de profissionalizar a educação. O que tinha antes, e ainda tem hoje, são cursos rapidinhos, 12 horas. Pau. Só que vem um turbilhão de informações e a pessoa consegue absorver 10%. Uhum. E aí nós criamos o MBA, que são 12 meses, quer dizer, bem mais diluído. Sim. E aí nós criamos, no ano passado, a primeira certificação do agro no mundo, tá bom? Legal, esse é legal. E a primeira e única aqui do Brasil. Então, homologada pela Ancord, super instituição, só temos duas no Brasil, tá bom? Sim. Quem que é a Ancord? Ambima e Ancord, que faz toda a certificação. Hoje, se você pensar assim, quero ser agente autônomo no Brasil, aí você vai ter que ter uma série de... Um agente autônomo da XP ou do BTG. Isso, vai ter que passar pelo exame que é feito pela Ancord, que é o PQO, que é toda aquela coisa. Então, hoje, a Ancord, ela tem fizemos juntos a certificação Ancord Agro 100, tá bom? E aí, claro, como é que os alunos vão estudar? Aí foi criado o Grão Guru. Legal. Que é uma empresa. Então, quem vai ouvir aí pode digitar lá. Tem Grão Guru, depois coloca, né, Thiago? Depois a gente coloca o... Tem canal no site. YouTube, tem no LinkedIn, tem o Instagram e tem o site também, grãoguru.com.br. E o aluno vai ter ali vídeos que eu fiz, enfim, todos esses assuntos que nós conversamos Instagram, aqui hoje. Grão Guru School. School, exatamente. E aí o aluno vai poder estudar e para poder navegar um pouco melhor, atalhar. Esse é o ponto, Xará. Para não levar todo o tempo que eu levei. Sim. Ele vai poder atalhar isso aí. Só reduzir o tempo de reduzir o aprendizado, tempo, né? exatamente. E aí o legal é também conquistar essa certificação da Ancord Agro 100. Ela ainda não é mandatória. Mas ela vai ser. Se Deus quiser, estamos trabalhando para isso. Para que a CVM se conscientize que o agro é super importante no Brasil, é o alicerce. Vamos tirar o agro da economia brasileira, o que sobra? O que sobra? Não vou dizer que sobra, porque parece um assunto arrogante da nossa parte. Vai faltar muito. Mas vai faltar bastante, exato. Nossa. Já é uma economia pequena. Se a gente tira os 30% do agro brasileiro, o quanto que sobra da economia brasileira? Né? Uma economia de 2,2 trilhões, né? Não, o que sobra De do dólar. interior? Já Exato, parou para pensar? Pensa em Santa Rosa. Santa Rosa, amigos. Ou Maracaju, Rio Verde, Rondonópolis. Toda o 63. Toda o 63, Sorriso, Lucas, né? Meu Deus, Tocantins. realmente é super importante. E aí é necessário que as pessoas que hoje fazem análise de mercado, que passam uma ordem do boi, do milho, da soja na bolsa, que vão atender o produtor, enfim, é necessário que entendam melhor do que estão falando e fazendo. Uhum. E aí a certificação ela vem para atender isso aí.
Então fica a dica para quem está ouvindo, vão atrás dessa certificação, Grão Guru tá aí, muita coisa lá gratuita para vocês aprenderem. E coloque aí na agenda de 2025. Certificação Ancor de Agrossem, tem que tirar. Legal. Isso é legal pro pessoal do... Hoje o mercado financeiro está cada vez mais querendo entrar no agro, né? Isso. Mas tem uma realidade tão distorcida, né? Do que é o agro dentro do Faria Lima, Wall Street, coisa, a galera Distorcida. não consegue entender, né? Quem está lá em São Paulo e não sabe como é que funciona o agro, o fluxo, isso tudo que a gente falou aqui hoje, vai olhar, vai ligar pro produtor e falar, produtor, seguinte, eu tô olhando aqui o gráfico da soja, bateu aqui o suporte, a resistência, não sei o que, vai continuar caindo, aqui. Poxa, uma análise totalmente restrita a um gráfico. Imagina. Como é que você vai falar com o produtor desse jeito? Não tem como. Por isso que o insucesso de muitas corretoras, agentes autônomos, é muito grande. Não consegue decolar, não consegue atender. Eu atendi bancos já nesses últimos anos que, poxa, a gente já fez de tudo isso, não conseguimos entrar no agro. Amigo, você tem que falar o que o agro fala. Agriculturês, né? Tem que falar o agriculturês. Exatamente. Né? Não adianta você vir, chegar lá e falar de um monte de coisa que ele não vai entender ou não vai fazer sentido. Tem que aprender. Legal. Eduardo, alguma mensagem final para nós? No ano passado, mais ou menos ali por novembro, eu estava dando uma entrevista e eu falei assim, ó, se preparem, 2025 apocalíptico? Vai ser o ano mais volátil que nós vamos ter em termos de vertentes, de possibilidades, vai para cá, vai para lá, isso e aquilo, por causa da vitória do Trump. E, bom, respire fundo, são mais 3 anos pelo menos, não é mesmo? Mais que isso. Mais que isso. Mais que isso. E para piorar, amigos, a relação Brasil-Estados Unidos não vai bem. Não. Isso não estava no script. Não estava no script. Zero, no radar. Zero. O mercado está interpretando que não vai dar nada. Nem o melhor leitor de sinais do agro mundial previa que a relação Estados Unidos e Brasil ia ser... Ia pro vinagre. Porque o Brasil só tem 3 países que os Estados Unidos têm superávit. O Brasil é um e o maior. Exato. Todo mundo, não, isso aí vai bem. Vai ganhar um selinho ali, ó. Bom comportamento. Mas, enfim, não está sendo assim. E estamos gravando isso na semana que vai, a semana do caos, digamos assim, né? Dia 1º tá ali. Primeiro tá aí. Quer dizer... Até a Europa já cedeu, Japão cedeu, nós estamos Índia no fim cedeu. da fila, até porque não tem o que oferecer. O que você vai lá oferecer? Mas Dito e feito, a turma tá lá e não sabe nem o que fazer. Mas lá, o pessoal fala sobre isso? Não, nesse nível, assim, não... De novo, o Brasil na fila do pão... Não... Lá não Eles estão lá atrás. A vida segue normal. Eles são bravos com a agricultura brasileira, isso é fato. Mas lá a vida segue normal. Não. O Brasil tá já de 50%, não muda nada na vida. Cara, o Brasil é metade do tamanho do Texas em economia. O Brasil inteiro, metade do tamanho da Califórnia. Exato. Né? Tipo, o Brasil não... A gente acha que é grande porque o agro é muito grande. Não, é porque pega, por exemplo, assim, eu acho que suco de laranja... Isso vai afetar no café da manhã do americano. Tá, mas não é uma coisa assim... O café e o suco de laranja, o americano toma muito, né? Agora, você tem que partir do ponto do seguinte. Para uma análise dessa, estamos considerando que o suco de laranja não vai cair. Nem em reais, nem em dólar. Mentira. Se tiver os 50%, o que vai acontecer com o suco de laranja no Brasil? Vamos parar de comprar. E vai para onde o preço? Sim. Vai pro vinagre. Exato. E aí vai acontecer o que com o preço para o americano? Nada. Porque o preço no Brasil foi lá derreteu. Nós não temos para quem vender. O americano vai pagar igual, exato. Vai ter que comprar igual. Exato. Eles vão continuar comprando e nós vamos ter que vender, só que com 50% de tarifa. Quem vai absorver os 50%? É o americano? Talvez 10% do aumento. Ou menos. Agora, 90% do impacto é aqui. 10% no aumento do litro, do galão de suco de laranja que ele toma. Enfim, não precisa ser inteligente. A tomar a decisão do Trump, no caso do suco e da carne, há uma dúvida, mas do suco principalmente, é isso. Fala, bom, vocês vão vender para quem? Você já vende 80% da sua produção para mim? Sim. Se eu botar 100% tarifa, nós não vamos pagar mais caro. Vocês vão vender mais barato. É o que acontece conosco, né? Os carros que vêm dos Estados Unidos para nós aqui, às vezes é 100% mais 100% de tarifa, né? 110% de tarifa. Sim. Por tarifar, o Brasil tarifa É o que está acontecendo hoje com as tarifas. É 15% para os montadores de carros. Sim. Japão, Europa aceitou, porque o Japão aceitou. Exato. Agora está todo mundo igual. Lógico. O medo não é a tarifa, o medo é ficar de fora do mercado. Ficar
não competitivo. Sim. Coreia do Sul, que é o segundo maior exportador, vai aceitar também. Não há dúvida. Uhum. Tá, mas e num segundo passo, nós chamamos de retruco, né? O nosso presidente falou 6, né? Botar 6 em cima do truco deles. Se ao quererem aumentar a tarifa, por exemplo, o Brasil querer devolver isso aí de alguma maneira, para nós aí vai ficar muito mais ruim ainda. E aí o bicho pega. Porque para vários produtos que eles nos exportam não tem substituto. Que daí é bastante coisa. Bom, o chinês está adorando. Hoje o chinês chegou e falou o seguinte: continuamos achando que tarifas não levam a nada. Mas estamos junto com o Brasil. Se o Brasil precisar, estamos aqui. Claro, amigo. Sim. Em termos de mercado, é o melhor que está acontecendo no cenário para a China. Empresas chinesas. Se bem que o nosso mercado, como o Júlio falou, pequeno. É muito pequeno. Mas, enfim, se nós pararmos de comprar, caminhonetes americanas. Dodge Ram americana. Nós vamos ter aqui, já está cheio de BYD, cheio. De caminhonetes BYD. Raval. E tudo mais. Quer dizer... Patrocina nós, né? Enfim, o Brasil vai continuar tendo caminhonetes, ou Sim. não sei o que a gente compra mais. Porém, uma marca diferente. Sim. Em termos de mercado, é melhor? Claro que não. Você virar as costas para os Estados Unidos é um pesadelo. É um pesadelo. Porque tira os Estados Unidos da equação, né? A gente teria biotecnologia, teríamos soja para o Brasil, teríamos máquinas agrícolas, moléculas, adubos, fertilizantes. Quantas coisas são americanas? Mas há uma situação bem perigosa. O Brasil, querendo ou não, faz isso, faz aquilo, mas a nossa orientação no final do dia sempre foi os Estados Unidos. Sempre foi. A gente é Liberdade. early adopter de tudo deles, Exatamente. Né? Tudo. Agora, imagina você começar a restringir e copiar um modelão chinês. Amigo, é um terror. Você tá doido, cara. Você sai na rua lá, o seu WhatsApp não pega. Aliás, você não usa o WhatsApp. Exato. A gente tinha que baixar, quando nós fomos pra China, nós tinha que baixar Só funcionava no hotel. VPN, nós tinha que baixar pra conseguir acessar o controlado. Tem porquê, mas nós não. Sim. Enfim. É a nossa orientação não americana, é um caminho né? A nossa, se for pra parcerar com alguém, que seja com os americanos, né? Sim, ué. Tu viu o Ratinho Júnior falando essa semana na Expert da XP, no evento da XP, falando que o mundo inteiro não fala em dolarizar. Daí vem o Brasil e fala que quer dolarizar, quer tirar o dólar da economia. Sim. O chinês deve olhar e falar assim, nossa, esses são loucos. Esse é kamikaze, cara. Esse é kamikaze. Estou adorando. Amigos, o bicho pega. Mas, enfim, na minha opinião, assim, quando a gente vai... Não vamos entrar nesse assunto, mas o ponto é que sempre no Brasil se acha que o tal candidato vai salvar a coisa. Na verdade, política é um passivo. Passivo se administra. Exato. O passivo te engole se você não administra ele. É o que a gente está vendo hoje. O passivo chamado política, olha o tamanho que ele está. Dá bronca. Olha o tamanho da bronca. A gente não tem ideia. Então, há que ter uma... Qual é o menos pior? É assim que tem que ser. Nós estamos surfando uma onda que só o Kelly Slater conseguiria cruzar. Meu Deus. Legal. Eduardo, obrigado pelo tempo aí, cara. Feito. Foi muito bom. Obrigado pela abrir a porta da tua casa para nós aqui. A gente não mencionou, mas tem bem grande aqui escrito a Agriinvest, né? Nós estamos no 10º andar da Trump Tower de Curitiba. Vamos chegar lá. Com vista pro Barigui, que daria para equivalência para Manhattan ali de Nova York, né? Aqui tá ficando bonito. Não, é bonito mesmo. E parabéns pelo espaço de vocês aqui, que é fantástico, fantástico mesmo. E muito obrigado por ter aberto as portas pra gente disponibilizar o tempo aí de vocês, que deve custar cara a hora dos homens. É barato, também. vocês viram, é barato. Cara é a hora do teu, como é que é o teu colega? O Jefferson. O Jefferson. Esse é caro, né? Você sabe quantas palestras ele já fez esse ano? 60. Olha. E estamos... metade do ano. 2 ou mais por semana. Rapaz... Galo velho. Ele pode pedir aumento. O garotinho tá requisitado. Ô, Jefferson, fica a dica, né? Pode pedir aumento aí pro chefe. Não. Mas muito obrigado, Eduardo. Eu acho que esse assunto que a gente entrou aqui, possivelmente... a gente pode entrar de novo, né? Pode vir de novo conversar com ele num novo momento. Pelo jeito Daqui uns 3 meses dá pra falar de novo. Se tem palestrante, tem um monte de gente aí que a gente pode conversar, dá pra ficar uma semana acampado. Nossa, é história, hein? É história. Bastante coisa. Eduardo, muito obrigado. Muito obrigado também pela atenção de quem chegou até aqui ouvindo esse episódio. Indique para algum amigo, para algum colega, que eu tenho certeza que as informações aqui vão estar ajudando bastante pessoas. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.